Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está começando. A época é ideal para a produção de leite. Pasto fresquinho, do jeitinho que o gado gosta. Mas é período também que a atenção dos pecuaristas tem que ser redobrada. É que a umidade e o calor são ideais para a mastite. Quem tem rebanho leiteiro tem cuidado redobrado por conta de uma doença muito comum para o período, a mastite. E a preocupação do produtor de leite não está somente voltada à saúde reprodutiva dos animais, não. Com um tempo chuvoso, aumenta a quantidade de barro na fazenda, o que facilita a infecção por mastite ambiental, que é causada por diversas bactérias. Basicamente, a mastite ela é uma inflamação da glândula mamária. A mastite ela pode ser dividida em dois grupos principais, que é a mastite ambiental e a mastite contagiosa. Nessa época de chuvas, normalmente, o maior problema que a gente tem é com a mastite ambiental, que ela é causada por bactérias que se encontram no ambiente. E como a gente tem essa questão do barro muito acentuada para aquelas fazendas que ainda não têm estrutura de confinamento, a gente acaba que tem um aumento nesses quadros de mastite ambiental nesse período. A Melissa é a veterinária que acompanha os mais de 100 animais aqui na fazenda. Uma rotina que vai desde o manejo reprodutivo, sanitário, nutricional e gestão financeira. A doença traz prejuízo e pode comprometer a fase reprodutiva em até 50% por animal. Em alguns casos mais graves, a vaca não produz nenhum leite. Se não for combatida a tempo, a doença progride e pode causar a morte dos animais. A gente tem basicamente três possibilidades de mastite, três formas dessa mastite ela se manifestar. A primeira que é a leve, que a gente tem alteração só no leite do animal. A gente pode ter alteração moderada na vaca, em que a gente tem alteração no leite e no úbere. Esse úbere ele vai se apresentar inchado. E a gente tem o quadro mais grave, que é a mastite de terceiro grau, que a gente fala que essa mastite ela tem acometimento sistêmico. Então, aí, dessa forma, não só o leite, não só o úbere da vaca vai ser cometido, mas também a vaca como um todo. E aí, nessa situação, a gente tem que correr para tentar salvar a vaca, porque nessa mastite grau 3, a vaca corre até risco de vida por conta da gravidade do quadro. A CCS, se ela der alta no leite, você perde em valor do leite, que é agregado na qualidade. E ela vem muito ligada, falamos da mamite do gado, né, do gado leiteiro. E o tratamento dele é feito com antibiótico, e antibiótico, se for pego no leite, você tem que descartar o leite. Então é o que hoje o que está pesando mesmo para o produtor é correr atrás disso, de tentar a sanidade melhor do rebanho. A mastite pode ser tratada com antibióticos, mas antes o material contaminado é coletado e levado para um laboratório. A gente tem a questão dos antibióticos, do descarte de antibiótico, e a gente tem também a segregação dessa vaca para que nos casos de mastite contagiosa, essa bactéria não passe para outras vacas. Hoje em dia a gente tem uma demanda muito forte por redução no uso de antibiótico. Então, por exemplo, aqui na fazenda, todas as vacas que apresentam mastite, esse leite ele é colhido, ele passa por um processo de cultura, a bactéria que causa a mastite ela é identificada e o tratamento é direcionado. E além disso, mais ou menos algo em torno de 40% a 50% dos animais conseguem reverter o quadro de mastite sozinhos. Então a gente também gera uma economia de antibiótico quando a gente consegue fazer esse diagnóstico dentro da fazenda ou até mesmo fora. Existem laboratórios que fazem esse tipo de serviço, que é a cultura do leite. A gente consegue um resultado muito mais satisfatório, tanto nessa questão de economia de antibiótico, resultado para o produtor e redução no descarte do leite. A mastite bovina é causada por bactérias, fungos, algas ou alimentação. A inflamação da glândula mamária do bovino pode ser evitada graças aos medicamentos. Hoje, já existe vacina que pode ser aliada contra a doença. Tentar minimizar esse contato das vacas com o barro sempre que possível. Trabalhar com produtos de pré e pós-dipping de muita
qualidade, porque esses produtos vão assegurar tanto uma asepsia como uma proteção pós-ordenha maior para esse animal, e trabalhar muito a questão do manejo dentro da ordenha com os funcionários, porque como as vacas tendem a chegar um pouco mais sujas dentro da ordenha, essa limpeza ela precisa ser feita de forma correta para não agravar essa questão da contaminação por bactérias ambientais. O preço do milho parou de subir e a soja vê as cotações internas e externas recuarem. Os preços internos e externos da soja caíram na última semana. Segundo pesquisadores do CPEA, os motivos são o encerramento da colheita nos Estados Unidos, o bom ritmo da semeadura no Brasil e na Argentina e a desaceleração na demanda global. A alta do dólar frente ao real limitou a queda por aqui. As indústrias brasileiras que vinham adquirindo bons volumes de soja, nas últimas semanas reduziram as compras. Já do lado dos vendedores, existe uma certa resistência nas negociações remanescentes da safra 2023-24. E, pelo que parece, muitos não têm necessidade de caixa nesse momento. No mercado do milho, o movimento de alta dos preços que ocorria desde agosto foi interrompido na última semana, em parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, a pressão veio do menor interesse dos compradores. Os pesquisadores explicam também que muitos produtores, principalmente do estado de São Paulo, estão afastados das negociações, atentos ao desenvolvimento da safra verão, que vem sendo favorecido pelo clima na maioria das regiões. No sul do país, a semeadura da safra 2024-25 avança e entra na reta final. O clima tem favorecido os produtores de feijão. O tempo estável foi bom para os trabalhos no campo, o que permitiu a intensificação da colheita, com destaque para Itapeva, no interior de São Paulo, que registrou a oferta de feijão de melhor qualidade em relação à semana anterior. Porém, foram verificadas ofertas de lotes prejudicados pelas chuvas registradas em novembro. Nestes casos, a preços menores. Um dos melhores queijos da América Latina é produzido em uma queijoaria em Pomerode, em Santa Catarina. Na pequena cidade, o queijo é uma tradição que veio com a colonização alemã. No interior de Santa Catarina, a cidade conhecida por ser a mais alemã do Brasil, começa a fazer fama pela qualidade do queijo. Assim como a cultura alemã, o queijo também já foi uma tradição em Pomerode, explica seu Wendelin, 88 anos de experiência. Quantas queijarias tinham aqui? 7. 7 queijarias? Sim. Tinha muito queijo, era uma tradição. Sim. Cada um tinha muito vaca. Nós tínhamos 7, 8 vacas também, vizinho. Mas hoje ninguém, uma vaca. A família dele, que chegou da Alemanha em 1868, a receita do queijinho branco caseiro é mantida até hoje. Queijinho branco, né? Dá para preparar ele com nata e dá para fazer o queijinho velho, né? Que é o Kochkäse, queijinho frito. Essa receita você aprendeu com quem? Com a minha mãe já. E a sua mãe aprendeu? Com a mãe, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a mãe. Mas não é essa a receita que está fazendo sucesso fora dos limites da cidade. Os queijos premiados saem da única queijaria que sobrou em Pomerode. A fábrica foi comprada por 2 irmãos empreendedores de Blumenau. A gente gosta de se envolver a fundo, de entender a fundo tudo que a gente faz, né? O processo, quais são as possibilidades, até onde dá para chegar. Então a gente primeiro foi estudar queijo. A gente foi pesquisar, estudar, fomos fazer cursos de queijos, de fabricação de queijos artesanais, para a gente poder entender que produtos que a gente poderia oferecer no mercado. E a gente concluiu que gostava mesmo de estar dentro da indústria, de criar produto, de criar marca, de produzir, fazer produto especial, né? A fábrica foi comprada em 2013. 6 anos depois, os irmãos, que não tinham nenhuma tradição no ramo, começaram a preencher a parede da queijaria de prêmios nacionais e internacionais. Rapaz, agora tá faltando espaço aqui, né? Pois é. Porque tem mais quantas para entrar aí? Tem mais 6 medalhas, que são as últimas do Mundial da Europa. Na edição do World Cheese Awards, principal prêmio do queijo, realizado na Noruega no fim do ano passado, a marca recebeu 6 medalhas. Quase todas as receitas autorais ganharam o nome de algum lugar significativo da cidade.
A mais premiada delas chama-se Morro Azul, uma homenagem ao ponto mais alto da região onde o queijo foi criado. No concurso, o Morro Azul ganhou uma medalha Super Ouro. Foi considerado o melhor queijo da América Latina. E o segredo está nesse tubinho. Aí estão todos os micro-organismos que a gente usa para fazer o queijo. A gente diz que quem faz o queijo não é o queijeiro. São as bactérias, as leveduras e os mofos que a gente adiciona ao leite. E aqui tem bactéria, tem mofo, tudo isso está aqui. Tudo misturado aí. É um queijo de mofo branco, como o tradicional camembert, só que mais cremoso. Uma cinta de carvalho garante a estrutura da massa e acrescenta um pouco de aroma, sabor e charme, é claro. Quando a gente fala em carvalho no vinho, por exemplo, muitas vezes traz coco, traz baunilha, notas desse tipo, mas no queijo a gente não percebe esse tipo de nota. A gente percebe mesmo um toque amadeirado, bem sutil. Aqui a gente vê todo o processo de maturação. Essa peça, por exemplo, ela foi formatada hoje, os fungos ainda nem se desenvolveram. Essa outra aqui tem 8 dias, o mofo já está aparente, e essa última, 20 dias na câmara fria, pronta para consumo. As peças são pequenas, têm 125 gramas e chegam ao consumidor por cerca de R$30. Existe até o jeito certo de comer. A gente vai tirar a tampa do queijo, passar a faca assim, tirar essa parte, e a gente vai comer só a massa interna. Nesse caso, essa parte que é mofada não se come. Isso, a gente é comestível, mas nesse caso a gente recomenda não comer. Por causa de sabor. Por causa de sabor, para ficar só com a parte interna que é mais suave. O Vale do Testo é outra receita que acumula prêmios e ganhou medalha de ouro no Mundial. O nome também é uma referência à cidade, ao rio que corta Pomerode. O sucesso desses queijos mostra que não só é possível, como importante, inovar respeitando a cultura de uma região. A vaca mais cara do mundo é brasileira. O animal de 36 meses teve valor projetado em 24 milhões de reais. 25% da posse do animal foram negociados em um leilão no Paraná no fim de semana. Além da valorização recorde, Carina é uma referência entre as matrizes Nelore da atualidade. Ela já foi campeã da Exposição Internacional de Nelore em 2023 e 2024 e da Expo Zebu 2024, todas em Uberaba, Minas Gerais. Clima, baixa produção de algumas culturas, altas taxas de juros e custo elevado de insumos são alguns dos desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro agora em 2024. E tudo isso tem levado os produtores rurais e empresas do setor há uma medida drástica, a recuperação judicial. Quem chega para fazer uma análise é o Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio e também é advogado. Renato, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Kelly, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco desse tema tão complexo aí para o setor e que tem dado, motivos e bastante atenção aí de todos os segmentos envolvidos. Inclusive, Renato, para a gente ter uma dimensão melhor, quem às vezes não é da área, quem não está familiarizado com o direito, como que a recuperação judicial ela pode ajudar na reorganização das dívidas, hein? Kelly, exatamente, esse é o bom começo. Eu acho que a reorganização judicial ela é feita para as estruturas de endividamento que já estão, de certa forma, trabalhadas, tratadas e se vê a recuperação e, portanto, envolvimento judiciário como necessário, como última alternativa, dado que aquele processo de endividamento e alavancagem já foi extremamente pensado, olhado por outros credores e, inevitavelmente, se vai precisar da ajuda e do processamento junto ao judiciário de um plano, de uma organização que, portanto, assim, coloque dentro de uma viabilidade de pagamento esse endividamento. Contudo, que é importante ressaltar também que nem sempre, para algumas questões circunstanciais, ou que possam ser superadas ao longo de uma safra, 2 safras, entrem na generalidade num processo de recuperação judicial, porque pode ser, sim, um processo árduo, doloroso, caro e que nem sempre vai trazer a melhor solução. Então, eu colocaria 2 quadros muito nítidos. Aqueles que, de fato, já foram tentados numa conciliação, numa mediação com os credores, e a alternativa
que se resta é a recuperação, e outro, que eu acho que trabalhando melhor outras oportunidades vai trazer um melhor resultado sem um custo tão alto, né? Porque é doloroso, é sim um processo complexo. Ou seja, nem sempre a recuperação judicial é o melhor caminho para o produtor rural. Exatamente, Kelly, assim, o que a gente viu? E vocês já me questionaram logo no convite, dizendo o seguinte, ó, tem mudanças de números, já teve 2 trimestres extremamente elevado em número de pedidos, e aí recentemente baixou, arrefeceu um pouco. Kelly, eu acho que isso é um bom sinal. A gente somado àquilo que você falou, ambiente, né, de insumos caros, ambiente de questão de precificação menor, margens menores, a gente também teve a questão climática em algumas regiões, principalmente o Mato Grosso. Não vamos generalizar a questão climática, mas o Mato Grosso pegou bastante. O que eu quero dizer com isso, que muitas vezes essa questão de menor margem, uma menor produção, não necessariamente, que não seja estrutural, né, que seja circunstancial, não necessariamente a gente deve generalizar como uma RJ como a principal alternativa. Ao contrário, muitas vezes ali a gente tem alternativas mais viáveis, menos custosas ao produtor rural. Pois é. Agora, o aumento no número de recuperação judicial, ele pode significar um aumento da percepção de risco no setor? A gente mostrou tanta imagem aqui de queimada esse ano, agora de enchentes no Rio Grande do Sul. Qual que é a sua avaliação, Renato? Então, olha, eu acho que essa variação de números de pedidos, pessoas físicas e jurídicas, né, como tem soltado as notas aí dos birôs e daqueles que fazem análises específicas, eu acho, Kelly, que é sim, né, circunstância daqueles efeitos que a gente acabou de citar aqui, mas eles de fato tendem, né, a melhorar. Então, o que eu vejo? A gente teve de fato o Rio Grande do Sul, sem dúvida nenhuma, né, não tem como fundamentar qualquer questão ali que foi realmente drástico, eu diria. Não acho que isso se generaliza para o Centro-Oeste. É diferente a questão do Centro-Oeste. Maiores áreas, né, poucas foram influenciadas com a questão climática. E ali foi seca, não foi o excesso de chuva. Olha só, né? O tamanho do Brasil provoca isso. E, por outro lado, melhores condições de adaptabilidade para os próximos ciclos safras. É isso que eu quero dizer. Então, há alternativas, a gente pode, de fato, buscá-las, né, evitando um processo desse tão lento, tão doloroso, caro, muitas vezes, né, que nem sempre vai, nas próximas safras, continuar dando as opções de crédito, financiamento que hoje esse produtor tenha. Renato, só para a gente ter uma ideia, quanto tempo pode levar todo esse processo de recuperação judicial no nosso setor, no agro? Ô, Kelly, olha só, a gente tem um período, desde o protocolo até a aprovação do plano de recuperação judicial, aquilo que o recuperando, no caso, o produtor ou a indústria do agronegócio apresenta um prazo desprorrogável por mais 6 meses, tá? Isso pedido, analisar o pedido e processar a aprovação para esse plano. Por outro lado, Kelly, em média, esse é um dado muito relevante, tá? Em média, os planos apresentados têm trazido um plano de pagamento em torno de 15 anos, com deságio da dívida em torno de 60%. Entendeu agora como isso é doloroso também para outros agentes, né? Você, de fato, joga no longo prazo e você tem um desconto da dívida muitas vezes bastante elevado. Então, meu receio é que, dados os cenários de melhora ao longo de poucos anos, 2, 3, circunstancial, não estrutural, por exemplo, como eu disse, você acaba caindo num negócio tão duro que você vai perder a melhor parte ou a boa parte dos seus parceiros comerciais e financeiros. Pois é, toda uma cadeia impactada, né? Agora, Renato... Envolvida. Pois é. Agora, é o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai colocar a imagem do agro do jeito que a gente gosta, que é o agro forte, com colheita, porque a gente sabe da importância e da força do nosso agronegócio. E o crédito é uma variável fundamental em todas essas atividades, tanto no campo quanto nas empresas ligadas ao setor, né? Exato. O Kelly, eu confesso, assim, a gente tem mudado um paradigma de financiamento da atividade, está sendo menos público cada vez mais, menos Sistema Nacional de Crédito Rural e mais privado. Então, Kelly, o que isso quer dizer? Você vai depender menos do governo, plano safra, recursos obrigatórios,
do crédito rural e vai mais para os bancos privados, vai para mercado de capitais, os títulos do agro que você já conhece, os CRAs, o FIAGRO, Fundo de Investimento das Cadeias Agroindustriais. E aí, nesse sentido, quando você tem, como você bem disse, muitas oscilações tão drásticas com o aumento de número de pedidos, o que vai acontecer? O mercado se retrai, o mercado fecha essas janelas de opção, né, recaindo ao produtor aquelas sempre e mais escassas fontes de financiamento. Então, o que a gente pensa de forma consistente, de novo, vamos pensar no longo prazo, no médio e longo prazo, né? Pensando que cada vez mais a gente vai buscar fontes privadas mais baratas, menos custosas, em maiores volumes, evitando a dependência maior do Estado, do Tesouro Nacional, na equalização de taxas, em subsídios aos programas BNDES, por exemplo. Então, tem toda uma vertente, tem todo um segmento organizado para isso, e esse número, às vezes, exacerbado de pedidos, acaba afastando, como você disse, um número maior de credores. Renato, para os produtores, pessoa física, para as empresas do setor, é preciso, então, elevar a régua de governança e também de transparência da atividade rural para evitar até comportamentos chamados oportunistas? Não sei se a gente pode dizer assim, mas eu gostaria da sua análise. Ô, Kelly, perfeito, assim, a sua direção nesse sentido, né? Nós trabalhamos numa cadeia de produção. Então, vários agentes envolvidos em grande complexidade, com riscos, né, externos, natureza, preço, câmbio, tudo isso está envolvido. A gente sabe disso. O que acontece e aconteceu ao longo dos anos é que isso já são variáveis já conhecidas. Elas podem ser tratadas. Há instrumentos de hedge, há instrumentos de seguro. A questão, né, do câmbio, você tem como hoje, né, se organizar para tentar ter esse menor efeito e tudo mais. Então, o que eu acho? Quando se fala gestão e governança, se acerta em cheio. Porque dentro desse contexto de cadeia, há maneiras melhores de gerenciar esses riscos, né? Não vamos expor todos eles ao efeito natureza, que há vários outros, e o que a gente pode, de certa forma, minimizar esse risco, dar melhor atendimento, né, a esses credores, a esses novos entrantes no setor, numa melhor condição, né, de transparência, de gestão desse risco, de governança geral da atividade, né? O que a gente viu, Kelly, por exemplo, eu não vou falar de oportunismo, eu acho que é raríssimo, há poucos casos que eu classificaria assim. Eu acho que a grande generalidade não sabe bem o procedimento, os produtores acabam, até para colegas nossos, advogados, essa é uma alternativa, vamos nessa alternativa, ou é a única alternativa, como eu já disse. Não é a única, há outras e a gente precisa pensar em todas. O outro contexto né, a falta de conhecimento, o medo, né, de execuções, até de avais e tudo mais, levam, né, ou empurram para a RJ. E o que eu gostaria é que a gente tivesse melhores análises, evitando esses booms e melhorando, sim, o sistema financiamento geral e privado, para que esse produtor ficasse menos dependente de poucas fontes e grande parte delas fontes do governo federal. Essa é a minha visão, é o meu olhar. Então, gestão e governança, para mim, é fundamental. Só para fechar a ideia do oportunismo, por exemplo, a gente sabe, por dados de consultorias econômicas do setor, Kelly, que o ano agora, essa safra, foi um dos menores índices de fixação de preço. O que isso quer dizer? Tivemos excelentes anos, 2, 3 anos atrás, muito bons, vamos deixar fixar o preço da soja, do milho, porque eu vou tentar obter o maior ganho possível. O que eu vejo nisso? Um risco muito grande, é um pouco de cassino, porque se cair como caiu, você nem mantém aquela margem mínima que você estava esperando. Você só não ganha, como você tem perdas efetivamente. E a gente sabe que o índice de fixação foi um dos menores dos últimos anos. Então, eu acho que apostas e menor gestão de riscos como esse, né, intrínsecos do segmento, não podem ser algo comum, não podem ser lugar comum ao produtor rural. Ao contrário, né, vamos trabalhar preço, vamos trabalhar margem, vamos trabalhar seguro para que a gente evite esse tipo de exposições em circunstâncias como essa que ocorreram agora. Renato, dentro da sua análise, que foi bem completa, eu queria pensar a questão do seguro rural. Falta informação ou o acesso é complicado? Está caro? Ô, Kelly, os dois. Você acertou nos dois, porque, olha só, ele é caro, a cobertura
tá para onde não deve ser. A gente brinca lá na nossa, né, na área técnica, a gente fala amostragem negativa. O que é isso, Kelly? A gente tem seguro no Brasil só nos riscos muito gravosos. E seguro tem um princípio, um fundamento que é muito relevante, que é mutualidade. O que acontece? Nosso carro, Kelly, ó, se todos nós aqui batêssemos o nosso carro na mesma hora, no mesmo dia, você quebra uma seguradora. O que isso quer dizer, a mutualidade? É tanta gente, né, trabalhando nessa mutualidade que o Renato bate o carro, a Kelly não bate e outras tantas pessoas da TV, por exemplo, não vão bater também. Então, ela vai pagar a indenização e se manter sadia, se manter solvente. Né? O que isso quer dizer no Brasil? No rural, a gente tem baixa qualificação do seguro, baixa contratação, e aí, portanto, quando ocorrem esses sinistros, assim, pegam em cheio a seguradora, né? E o número de indenizações é muito alto, por exemplo, como aconteceu no Sul agora, prejudicando todo o sistema. Aí você vai me dizer, mas Renato, solução, direção. Eu ouvi do ministro, numa reunião há 2 semanas, olha, crédito rural vai ter ao lado do crédito rural seguro obrigatório. Eu achei perfeita a colocação do ministro, porque se você já toma recursos equalizados que tem subsídio do Tesouro Nacional, como é que você não contrata o seguro para garantir eventual sinistro e, portanto, pagar aquela dívida que você tomou? Eu acho que isso é a ordem do dia, né? E aí, de novo, você gera a consequência que eu busquei aqui retratar. Você gera maior conjunto de contratantes capazes de dar equilíbrio econômico-financeiro, né, a questão segurados seguros, que hoje no agro ela não tem equilíbrio, contando sempre com subsídios do governo, por exemplo. Bom, e só para a gente fechar, né? Além desse ponto que você já trouxe, o que mais você destaca dessa reunião, que estiveram presentes vários setores do agronegócio lá no Ministério da Agricultura, junto com o Favaro, nosso ministro? Sim, Kelly, olha, eu tenho que reconhecer, sabe, o ministro tem estado muito próximo do segmento. Ele tem uma agenda positiva, ele é um cara dedicado e eu entendi a reunião de uma maneira muito importante. Você está fechando um ano, você tem realizações, né? E ali eu destaco para você a questão de abertura de mercado. Foi muito falado nesse início, muito bem organizada a reunião, com todos os secretários ao lado de mais de 30 associações e os secretários todos ao lado dando apoio técnico. Foi apresentado todas as aberturas de mercado feitas e aí ele abriu pauta para cada uma das associações colocarem questões, né, importantes. E aí vai de todo sentido, a questão de fertilizantes, a questão de RJ, a questão do seguro rural, né, a questão de aprovação de produtos, além, né, daquilo que já veio muito bem, que é a abertura de mercados. É lógico que tinha alguns pontos específicos que eram importantes dizer ao ministro. E eu te confesso, ele anotou todos, direcionou com os secretários e prometeu ações ao longo aí dos próximos meses. Então, eu tenho que elogiar essa iniciativa. Gostaria até de sugerir que reuniões como essa aconteçam de 6 em 6 meses, coloquem os segmentos todos ali representados, todos os segmentos representados, eu te digo com clareza, e todos podendo diretamente colocar seus pleitos e alguns pedidos que com certeza ajudarão, né, no regime, na gestão do executivo de um setor tão importante como o nosso e que precisa dessa atenção especial. Exato, eu sempre digo que a comunicação, ou seja, o diálogo, é uma ferramenta estratégica, inclusive para os negócios e para o nosso agro. Então, muito bom a gente ter esse resultado também da reunião. Renato, muito obrigada, muito legal te ouvir. Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia, até a próxima. Kelly, bom dia. Eu quem agradeço, enorme prazer aqui. Estou à disposição de vocês para esta e outras questões do regime jurídico do agronegócio. Obrigada mais uma vez. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá! Record News Rural. Oferecimento. Bradesco. De ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta.